Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Teixeira e hoje eu estou aqui com o Wagner Aguiar. Boa noite, Wagner, tudo bem? Boa noite, Leandro. Tudo bom, e você? Bom, beleza. Bom, para começar, eu quero informar que nós estamos aqui num ambiente controlado, por isso eu e o Wagner, a gente está sem máscara, mas a equipe que está trabalhando aqui com a gente, está todo mundo com máscara, a gente está num ambiente controlado, com pessoas reduzidas, para poder seguir todas as normas de segurança da Dräger. Bom, o Wagner, ele é graduado e tem um título de mestre pela Universidade Federal de São Paulo, também é membro da SOBEC e está fazendo agora um doutorando pela Politécnica da USP, né, Wagner? Muito legal. Terminando agora, né, graças a Deus, né, na engenharia química. Que legal. E na parte de corrosão. Então, agradecer aí pelos colegas do laboratório que devem estar vendo a gente, a minha orientadora, a professora Idalina também, que está aí na torcida, todos os colegas também, né, que estão na torcida também, né, e obrigado pela Dräger, né, por esse convite nesse momento tão importante, né, que a gente fala um pouquinho sobre a pandemia do coronavírus no Brasil, né, como a gente pode se proteger, o que a gente está fazendo para minimizar os impactos dessa pandemia, né, que aí assola aí o nosso país, o mundo inteiro, né. A gente, né, diante de tantas notícias ruins, né, mas agora a gente fala um pouco de como a gente pode se proteger, principalmente dentro do ambiente de trabalho, dentro do centro cirúrgico, porque a gente que trabalha, né, a gente que está lá para ajudar os pacientes, para salvar vidas, né, a gente também tem aquela preocupação com a gente, né, de não pegar coronavírus e não transmitir para os familiares, né. Então, o bom desse encontro é que a gente vai bater esse papo, tirar algumas dúvidas, né, esclarecer, porque a informação, né, a educação é que transforma, né. Eu acredito muito nisso. Então, a educação ela transforma. Então, agradecer a minha SOBEC, que foi onde tudo começou. Que legal. Tem um apoio muito bom, a SOBEC ajuda bastante, né? E então, acho que pra gente, enfermeiros, a gente que é enfermeiro do bloco operatório, acho que fazer parte de uma associação tão forte dessa, para mim fez toda a diferença. Porque, na verdade, eu tô aqui, né, graças ao seu convite, mas por trás de mim e do meu lado tem muita gente boa que trabalhou junto, mão a mão, para que muitas informações estivessem aqui, fossem concretizadas, né, na prática. Porque não adianta você só escrever se não implementar. Com certeza, com certeza. E o material que a gente tem visto que a SOBEC disponibiliza é riquíssimo, então bem interessante mesmo. É riquíssimo. E as lives também, a parceria da Dräger, né? É uma empresa que está presente nos melhores hospitais, os melhores serviços, né, um dos melhores aparelhos de anestesia e tudo mais, a gente conhece, então tá abrindo esse espaço para a gente estar conversando, principalmente eu, enfermeiro, né, representando aqui a enfermagem, tá aqui junto, né, que estamos ali com o paciente 24 horas, 7 dias por semana. A ideia é essa, é bem importante. Então, para mim tá sendo uma honra e eu agradeço mais uma vez. Legal, eu espero poder contribuir. Não, com certeza, vamos sim. Bom, a gente vai falar um pouquinho então sobre a prevenção, né, da infecção no ambiente intraoperatório. E com foco no que mudou, né? Porque depois do Covid, nunca mais seremos os mesmos, né? E no bloco operatório mudou muita coisa durante a pandemia, né? Houve colegas que tiveram o centro cirúrgico transformado em terapia intensiva, né? Então é algo muito impactante. Outros, a gente está lá no dia a dia, fala, a gente tem que operar as urgências, as emergências, a gente está ali para ajudar, né, os médicos, os cirurgiões, os anestesistas, os enfermeiros de bloco, os circulantes. Então, como é que você trabalha isso na sua cabeça, né? Eu saio da minha casa, eu vou para um ambiente de risco, porque ali é a zona quente, né? E eu preciso trabalhar. Então, o colaborador tem que ter a cabeça dele tranquila para essas atividades. Então, é por isso que é importante a gente falar da transmissão do coronavírus, como eu me protejo no ambiente do intra-hospitalar, dentro do bloco operatório, dentro do hospital, porque se eu entendo, né, se eu entendo como é que esse mecanismo, se eu entendo os pontos críticos do processo, eu consigo respirar um pouco melhor. Sim, quando você entende o porquê, você consegue respirar um pouco melhor, então você consegue trabalhar com calma. Porque você imagina você entrar num plantão de 12 horas, de manhã ou de noite, com a tua cabeça, será que eu vou pegar? Será que eu vou pegar? Será que eu vou levar isso para os meus familiares? Eu acho que o grande ponto, Leandro, disso foi muito emocional, porque nós somos seres humanos, né? Nós somos os heróis, né? Mas nós somos seres humanos, então a gente tem medos e receios. Claro, né? Com certeza. Então você imagina você naquela linha de frente, tendo que dar conta do cuidado, o enfermeiro tendo que estar do lado do paciente, e você com medo de pegar Covid,
né, de transmitir para um familiar seu. Olha a cabeça. Claro, até afeta um pouco o tratamento, né? Enfim, mas o importante é ter esse tipo de informação que a gente está querendo disseminar, né? Por isso que eu agradeço a Dräger pela essa oportunidade e a Sobec, enfim, todas as instituições que estão ligadas, estão vinculadas a isso, né? Porque realmente a educação transforma, não tem como ser por outras vias. Muito legal. E o que você trouxe para a gente? Vamos lá, Leandro. Então, assim, primeiro, então, eu sei que as informações que eu estou trazendo aqui são baseadas, né, em estudos, né, de 2019, 2020, estudos recentes, são literaturas científicas, né? Então, nada que eu estou trazendo aqui é um achismo, tá tudo muito embasado, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai conversar um pouquinho, Leandro, é contextualizar a pandemia por SARS-CoV-2, né? Que é o vírus, é o novo coronavírus, né? E, claro, focar no intraoperatório, que é o nosso objetivo. O que mudou na pandemia no intraoperatório? Claro. A organização pré-cirúrgica, né? Então, assim, como é que eu organizo o centro cirúrgico frente a uma pandemia? Vai mudar, né? Eu vou ter que priorizar cirurgias de urgência, de emergência, eletiva. Eu vou ter que ver como é que eu posso lidar com isso, porque o paciente com Covid, ele vai ocupar as UTIs. Então eu não posso colocar cirurgias assim eletivas de grande porte que vão competir com esses pacientes, né? A admissão dos casos suspeitos ou confirmados. Então, se eu sei que o paciente ele tem Covid, eu vou tratar, né, de um jeito. Se ele é suspeito também. E o que não tem? Será que eu consigo rastrear? Agora a gente está fazendo testes, né? RT-PCR, testes mais rápidos, para tentar você conseguir mudar essa sua demanda, né? Tentar alocar, fazer uma área que você tenha livre para pacientes sem coronavírus e uma com casos suspeitos ou confirmados. Os perigos da aerosolização, né? A gente tem ouvido falar bastante sobre isso. Exatamente. Quando é que eu uso uma máscara N95 ou PFF2? Quando é que eu uso uma máscara cirúrgica? O que é essa aerosolização? Você falou o termo PFF2? Porque nos Estados Unidos essa máscara ela é conhecida como N95. No Brasil ela é como PFF2, né? Então assim, é mais de denominação. Sim, mas entendi. O efeito, a proteção são bem similares. Então aqui no Brasil, a N95 nos Estados Unidos eles chamam de PFF2. Aqui algumas empresas sim, PFF2. Outras N95, né? Dependendo ali. Legal. Mas o ponto-chave é você, quando eu utilizo uma máscara, quando eu utilizo a outra, quando é que eu estou exposto à aerosolização, né? Porque é ela que vai me proteger. A N95 ou PFF2, né? Depende lá do hospital, qual é o tipo que comprou, mas isso vai me proteger. Claro, não só a máscara. Sim, sim. Né? Eu também vou utilizar Face Shield, que é o escudo facial, vou utilizar avental impermeável, né, para evitar para me proteger dessa aerosolização. Então isso é um ponto crítico, né? Indução anestésica. Então o que muda na indução anestésica? É a mesma indução que a gente está acostumado a fazer? Não. Porque eu vou ter pressão positiva naquela via aérea, vai aerosolizar para o ambiente. Para mim. Protocolo assistencial tem que ter. Procedimento operacional padrão. Tem que treinar a equipe, tem que escrever, tem que descrever os processos. Não dá para você... Todos os colaboradores têm que saber o porquê que eles estão fazendo aquelas medidas de precaução, quando eles utilizam, quando eu não utilizo, né? E utilizar de forma correta. Então não basta só você escrever, você tem que estar junto acompanhando o processo. Treinar. E isso, o enfermeiro, é um ponto-chave, né? Porque o enfermeiro ele é um educador por natureza, então ele tem que estar junto da equipe. E a parada cardíaca, né? Até isso eu trouxe, porque o paciente parou, né? O coronavírus, o paciente grave, chegou aquela hipóxia, né? Aquela falta de ar, e ele para. Como é que eu vou atender esse paciente? Eu vou me contaminar? Eu vou poder fazer, né? Como o pessoal brinca, né? Os leigos, um boca a boca. Não. Sim, é verdade. Né? Que eu vou usar aquela máscara ali, não. Então algumas coisas mudaram. Tá? Então é esse o objetivo. A gente conversar um pouquinho agora, Leandro, sobre o que mudou no nosso bloco cirúrgico, no nosso intraoperatório, na nossa prática clínica. Tá bom? Interessante, muito legal. Bom, Leandro, essa história toda de Covid começou no final de 2019, tá? Então, no final de 2019, a gente já tinha alguns relatos na mídia, em jornais, alguns estudos, né, de que o novo coronavírus, né, esse vírusinhos aqui com essas coroas aqui coloridas em volta, estava vindo na província de Wuhan, na China, estava tendo caso, era uma gripe muito forte, os primeiros relatos, né? Então o paciente ele vinha, alguns evoluíam rapidamente de um resfriado comum para uma síndrome de desconforto respiratório agudo muito rápido, né? Alguns pacientes desenvolviam um quadro de pneumonia galopante e outros tinham uma gripe comum.
Então, isso estava, né, mexendo muito. O que era, né? O que era naquele começo. Então, a gente estava muito curioso. E aí, nessa época, né, foi quando foi identificado esse novo coronavírus, que a gente chama de SARS-CoV-2, que provoca, né, o agente causador da Coronavirus Disease, 2019, que é o Covid, né, que a gente chama Covid Coronavirus Disease. E é um vírus da família Coronaviridae, né? Que causa esses sintomas que eu acabei de falar para você. Né? Alguns pacientes evoluem sem sintomas, outros com resfriado comum e outros que descompensam muito rápido. Então a gente começou isso no final de 2019. Eu me lembro claramente que no começo, antes do carnaval desse ano, nós estávamos na Sobec, era uma quarta-feira à noite, uma terça-feira à noite, e nós estávamos, né, conversando muito, eu, a Giovana, presidente da Sobec, tinha a professora Raquel, tinha várias pessoas ali, a gente estava conversando muito, falou, olha, gente, tá vindo, tá chegando, vai chegar depois do carnaval, porque vai todo mundo vir pro Brasil. E aí, o que a gente vai fazer? E foi quando a gente começou a se debruçar nas evidências, né, nos estudos. Aí já a Anvisa começou a publicar coisas, a Organização Mundial de Saúde, de como se prevenir, de Então, esse ponto da Sobec, né, para mim, foi o grande pulo do gato. Pelo menos para mim. Né? Por quê? Porque foi ali, junto com aquelas pessoas, que a gente conseguiu compreender como a gente poderia proteger os nossos colaboradores e os nossos pacientes e a nós mesmos. Claro, com certeza. Porque foi ali que aí começaram a ver algumas diretrizes, porque vem muita informação, né, Leandro? A gente é bombardeado de informações. Então, como é que a gente, né? Como é que a gente vai separar o joio do trigo? O fato do fake hoje em dia. O fato do fake. É verdade. Então foi muito importante, porque foi aí que a gente realmente começou a escrever e começou a implementar algumas rotinas, tá? Então, quando a gente fala de coronavírus, quando a gente fala de Covid, eu tenho as vias de transmissão principais, tá? A primeira, a via respiratória, por inalação de gotículas. Então, por que eu estou separado de você, estou distante de você? Porque eu estou falando, eu estou produzindo gotículas. E essas gotículas, elas podem lhe contaminar. A minha gotícula, que cai aqui, na hora que você põe a mão e leva ao rosto, e leva ao nariz, e leva à sua boca, você toca muito o rosto. Então, isso pode te contaminar. E é por isso que eu vou usar a máscara cirúrgica, para evitar esse tipo de transmissão. E por aerosóis, quando eu faço um spray desse vírus no ambiente, na hora da ventilação, na hora da intubação, procedimentos laparoscópicos com pneumoperitônio, eu estou jogando esse vírus na atmosfera. É pressão positiva e acaba forçando. Isso. E aí ele fica nas partículas do ar. Tá? Então, no centro cirúrgico, essa via de transmissão, ela é importantíssima. Eu ter esse conhecimento de quando eu estou num momento de precaução respiratória, de manter um distanciamento, de usar uma máscara, claro, só da precaução padrão, uso de luvas, avental, e quando eu estou diante de um risco de aerosolização. No caso da aerosolização, você indica o uso de qual tipo de máscara? A N95 ou a PFF2. Entendi. Não só ela, Leandro. Além disso, eu vou usar o Face Shield, eu vou usar o avental impermeável, eu vou usar um sapato fechado, um propé, o meu gorro. Tem toda uma paramentação que precisa. Então, ou seja, somente a máscara cirúrgica, no caso da aerosolização, não é o suficiente para proteção do profissional. Não é o suficiente para proteção. Entendi. Tá? Então, por isso que quando a gente fala no centro cirúrgico em transmissão Covid, a gente fala em duas precauções juntas, né? Precauções por contato e precauções por aerosóis. A gente junta as precauções, justamente para que faça uma barreira de transmissão do vírus no intraoperatório, tá? Além disso, eu tenho alguns procedimentos que causam maior aerosolização, como, por exemplo, a intubação, que a gente falou da pressão positiva, a extubação do paciente, tirou o tubo, botou o tubo na via aérea, a aspiração, não posso pegar uma sonda convencional, 14, 16, sair aspirando a via aérea de qualquer forma, eu vou usar um sistema fechado. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Na parada cardiorrespiratória, eu vou fazer compressão no tórax do paciente e eu estou em cima dele. Então, se eu não me paramento, se eu não ponho minha N95, se eu não ponho meu face shield, se eu não ponho meu avental,
antes daquele evento, porque assim, claro que antes de uma PCR eu vou querer ir para cima do Rápido, paciente. Eu quero salvar aquela vida. Só que se eu não me paramentar, olha o risco que eu estou correndo. Não só para mim, como meus familiares. Ventilação não invasiva, broncoscopia, cirurgia laparoscópica. Claro que eu tenho filtros, barreiras que vão diminuir isso. Mas essas são as situações que eu encontro de risco de aerosolização. Também há relatos de presença de vírus na saliva, lágrimas, fezes, urina. Tá? Então, é claro que quando eu falo do mecanismo de gotícula aerosol, eu não posso esquecer dos outros, mas são o que a gente mais se preocupa dentro do ambiente do centro cirúrgico, dentro do intraoperatório. Tá? Então, por isso que entender a via de transmissão é fundamental para eu entender a precaução que eu vou estar utilizando. Tá? Interessante, muito legal. Leandro, quais são os pontos críticos do processo? Quais são os pontos críticos da minha assistência dentro do centro cirúrgico que podem me levar a me contaminar, a contaminar meus colegas, os outros pacientes? Tá? Primeira coisa, eu tenho que saber quem é o suspeito, né, Leandro? Hoje a gente conseguiu desenvolver testes rápidos, né? Então, muitos hospitais o paciente é testado. Ótimo. E se eu não sei? Então, se eu não sei, se eu tenho dúvida, eu vou tratar o caso suspeito como se fosse. Justo. Não tem como descobrir. Então, identificar o paciente é um ponto crítico. Quem vai para a minha sala COVID e quem não vai para a minha sala COVID? Preparo da sala. Eu vou preparar minha sala para o paciente COVID, eu não vou colocar todos os materiais lá dentro. Eu vou colocar os materiais essenciais. De preferência, materiais descartáveis. A pessoa que vai circular a sala com COVID. Né? Então, eu não vou colocar um funcionário, um colaborador, num grupo de risco. Né? Você comentou uma coisa que é bem interessante e que talvez nem todos os hospitais tenham essa visão ainda. Você colocou um termo sala COVID. Você acha que a gente teria agora uma estrutura cirúrgica, um bloco cirúrgico, um centro cirúrgico em alguns lugares, com salas específicas para pacientes suspeitos ou diagnosticados com COVID, apartados? Então isso vai ser um novo protocolo? Na verdade, isso já existe, né? Você você precisa segregar. Então assim, se eu tenho 10 salas cirúrgicas, eu vou usar as minhas salas mais distantes, as minhas salas mais reservadas para COVID, porque ali eu não quero que tenha muita movimentação. Perfeito. Mas se eu não tiver um paciente com diagnóstico de COVID, no caso suspeito, eu posso usar essa sala para outro paciente. Mas é importante que eu dedique, eu falo, ó, eu tenho 10 salas. Aquelas 2 salas finais, mais isoladinhas, vai ser para o meu caso suspeito ou confirmado. Muito bom. Quem vai para lá? Ah, equipe treinada. De preferência, né, uma pessoa que, é claro, que a gente tem aquela questão também do perfil. Né, tem que ser uma pessoa que ela tenha calma, que ela tenha uma empatia, que ela se sinta, né, segura e confortável. É claro que o medo existe, todos têm que saber, mas você sabe que algumas pessoas reagem de forma diferente a esse estresse. Então, na sala COVID, é uma sala que eu vou, né, é uma sala que ela tem uma montagem especial. Então, por exemplo, numa sala comum, eu coloco os materiais dentro de sala, todos os que eu preciso, não é? Eu vou estar usando minha precaução padrão. Né? Agora, numa sala COVID, além disso, eu vou usar a minha paramentação, que vai ser mais completa. Os meus materiais, o que eu não utilizar, eu vou descartar. Então, assim, na sala COVID, eu tenho precauções, né? Eu tenho precauções que são levadas à risca. Né? Então, eu vou uma sala que eu estou ali numa zona quente, ou seja, que eu posso me contaminar. Então, essa é a diferença. Tá? Na sala COVID, eu vou limitar o número de pessoas. Né? Normalmente eu tenho uma equipe cirúrgica grande. Então, na sala COVID, primeiro o paciente é entubado e estabilizado. Depois o cirurgião vai entrar. A equipe vai se paramentar. O número é reduzido. São as pessoas mais experientes para o procedimento ser o mais rápido possível. Essa é a diferença. Muito legal. Não é que eu vou criar uma sala só. Não. Eu vou pegar o que eu tenho e vou adaptar para esse cenário. Que eu espero que acabe logo, né? Tá todo mundo aí torcendo Com por certeza. isso. A paramentação e desparamentação é um ponto crítico, né? A paramentação você está limpo, agora a desparamentação você, profissional, se contamina nela. Foi feita de forma inadequada. A indução anestésica também. Tem que ser um anestesiologista experiente, para entubar rápido, com segurança, tá? A recuperação do paciente é em sala cirúrgica. Não dá para você levar um paciente com diagnóstico ou com uma suspeita de coronavírus para uma recuperação anestésica comum, porque ele vai disseminar. Ambiente aberto? Né? Exatamente. Então ele recupera em sala. Tá vendo as diferenças? O transporte desse paciente, né,
ele tem que ser o quê? Eu tenho que colocar máscara no paciente, paramentar o profissional, proteger aquele prontuário para ele também não ser um veículo de infecção. E a emergência também vou ter que ter uma paramentação mais eficaz. Então, basicamente, Leandro, são esses pontos críticos que o enfermeiro, o cirurgião, o anestesiologista, as 3 equipes do centro cirúrgico têm que estar ligadas. Porque é aqui que mora o perigo. Tá? É claro que a gente tem outras vias de transmissão, mas o nosso foco quente é esse, que é o que a gente trabalha todo dia. Sim. Tá? Muito bom. Quando eu falei da programação cirúrgica, é importante que eu revise a programação. Então, assim, poxa, eu vou trabalhar com eletiva, né? Eu vou ter pacientes que já são testados, eu tenho muita urgência, mas eu tenho que lembrar que o meu paciente com Covid, ele vai competir a vaga de UTI com aquela cirurgia que ela poderia esperar um pouquinho mais, aquela urgência relativa, né? E eu tenho que lembrar que o paciente com Covid, né, segundo alguns estudos, ele tem uma maior mortalidade no pós-operatório. Então, quando eu opero o paciente Covid, ele pode ter mais complicação, né? 44% desses pacientes precisaram de UTI com Covid. E a taxa de mortalidade foi de 20%. Nossa. Ele vai competir. Com a eletiva, por exemplo, teria exatamente. Por isso que muitos hospitais, no começo, no boom do Covid, zerou eletivo. Só operava urgência e emergência. Agora que retomou, né? Porque agora você tem uma epidemia, né? Você tá, claro, tá disseminando no resto do país, mas alguns locais, alguns hospitais, eles usaram alguns protocolos de testagem para conseguir segregar essa demanda, né? Sim. Meu paciente que não é Covid, meu paciente Covid. Sim. E a UTI também, né? Então, quando eu tenho um caso suspeito ou confirmado, então a segurança da equipe em primeiro lugar, né? E aí é interessante que eu faço protocolos, né, assistenciais para o paciente com infecção suspeita ou confirmada por Covid no centro cirúrgico, que é aquela coisa, todo colaborador, todo técnico de enfermagem, todo enfermeiro tem que saber como é que é a paramentação para ajudar a equipe cirúrgica, como eu desprezo, como eu me paramento, como eu disparamento, o que eu levo para a sala, o que eu não levo para a sala, até mesmo que tipo de limpeza eu vou fazer. Ah, é um paciente com Covid, faz uma terminal em sala. Ah, não é Covid, faz uma limpeza concorrente. Ah, mas aerosolizou porque entubou, era um caso suspeito. Então isso também tem que fazer parte. Viu como é bastante coisa que tem que ter um protocolo desenhado para cada situação. Sim, eu não posso ter dúvidas. Muito legal. Você fica na drega 24 horas? Quase, ultimamente. Mas quase, né? Eu também. Mas no hospital também. Mas a gente tem hora que a gente tem que dormir, que a gente tem que ir para casa. E como é que o centro cirúrgico vai rodar sem você estar lá dentro? É verdade. Então, as pessoas têm que saber. Né? Então, a gente, por exemplo, muitos hospitais, quando pega uma cirurgia de urgência, por exemplo, o paciente não está testado, pergunta, olha, nas últimas duas semanas você teve febre, problema respiratório, contato com alguém com coronavírus, né? É um caso suspeito, a pessoa já tinha um raio-x comprometido, ou tem uma imagem comprometida na tomo. Esses pacientes, o que você vai tratar? Caso suspeito. Colhe, né? A gente fala do RT-PCR, que é aquele swab nasal. Também tem agora a sorologia de sangue, né? Mas tem testes até mais rápidos, né? Que detectam isso daqui. Então, se eu tenho esse caso suspeito, vai para a sala Covid. Sem problema nenhum. Tá na dúvida? Sala Covid. Precaução. Os outros, se eu puder, principalmente nas casas eletivas, se eu puder colher sorologia, né? Coletar exames que detectam o SARS-CoV-2, é melhor. Porque eu sei que aquele paciente não tem coronavírus, então eu consigo dar um fluxo direcionado para ele. Claro que eu vou manter medidas de segurança com esse paciente. Ele não tem coronavírus, então para ele não pegar, eu vou manter um distanciamento entre o paciente e outro, vou manter ele de máscara, né? De preferência, se eu tiver condição de ter um quarto privativo melhor, se eu tiver numa enfermaria que eu consiga distanciar os leitos, né? Então aqui a gente consegue adaptar algumas coisas. Agora aqui na dúvida, no começo da pandemia, nossa, suspeitou, tossiu mais forte, porque você não sabia. É verdade. Agora a medicina avança, a enfermagem avança, né? E agora, com essa questão do Covid, avançou muito rápido, né? Você vê que quando o ser humano ele está junto numa causa, como a coisa evolui rápido, né? Sim. Se todos estamos juntos na mesma causa, a gente caminha muito mais rápido. Por que tem que ter estrelismo? Né? A gente tá ali o objetivo juntos. é comum. O objetivo é comum, Leandro. Muito legal. Leandro, para a implantação das salas Covid, aqui a Sobec ela fez, no começo do ano, recomendações relacionadas ao fluxo de atendimento para pacientes com suspeita ou infecção confirmada pelo Covid-19 em procedimentos cirúrgicos ou endoscópicos.
tá? Do qual eu, Giovana Abrão, que é a presidente da SOBEC, a professora Juliana, Leandro, Lúcia, Helena, a professora Márcia Cristina, a enfermeira Márcia Takeichi, pessoa fantástica, Rafael Bianconi, né? Não vou falar das instituições aqui porque, claro, né, tem a questão dos compliances, enfim. A própria Regiane, Simone Batista, Rita... Nossa, essas pessoas aqui, a professora Vanessa Poveda, são pessoas que eu nunca vou esquecer. Nunca. Porque foram essas pessoas que me ajudaram a entender isso daqui e me ajudaram a ajudar os meus colaboradores, aos meus colegas. Tá? Por quê? Porque esse grupo, ele pegaram os estudos, né? Os estudos canadenses, ó. O que fazer quando um paciente com Covid precisa de uma cirurgia? Guia. Como preparar o centro cirúrgico para pacientes Covid? É um estudo do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e tantos outros. Então, esse grupo e tantos outros também que estão aqui atrás das outras pessoas fizeram o quê? A gente sentou e falou, quais são as evidências mais importantes? Né? Também teve a Anvisa, teve outros órgãos da Organização Mundial de Saúde. Quais são essas evidências? Disso aqui, como é que eu aplico na prática? O que é o mais importante, né? Sim. E aí foi que ela lançou essas diretrizes. Muito bom, tá? muito bom. Então, aqui, para mim, foi quando realmente eu falei, agora vamos aplicar. Então, acho que todo enfermeiro de centro cirúrgico precisa ler com calma essas recomendações. Elas são disponíveis de forma gratuita na internet, tá? Elas vão sair nas novas diretrizes da SOBEC também. Então, assim, é importante, tá? Eu não tô aqui fazendo o lobby, não é isso. Só que as instituições são importantes. A gente vê no nosso país crises institucionais, porque elas são importantes. Então, a SOBEC teve esse papel comigo de ver os estudos e ver como é que eu posso, o que eu posso fazer ou não. E você contar com seus pares é a melhor coisa que existe. Tá? Com certeza. Então, quando você falou sala Covid, vamos ver o que é uma sala Covid, Leandro? Então, eu pego aqui atrás, eu tenho uma... eles conseguem ver? Aqui atrás eu tenho uma sala cirúrgica atrás de mim. Então, essa sala linda, eu vou adaptar para um paciente Covid. Primeiro, eu vou identificar a porta da sala, né? Dizendo que essa sala é uma precaução por aerosol, uma precaução por contato. É uma sala Covid. Todo mundo tem que saber. Então, é uma sala reservada. Então, eu vou manter essa sala exclusiva para atendimento do Covid, preferencialmente uma sala de fácil acesso, que tenha o mínimo contato possível com outras salas, para não disseminar, para evitar contaminação de grande extensão. Exclusiva, mas não é que deve ser só dela. Leandro, se eu tenho uma emergência, eu tenho que usar a sala, eu vou usar. Claro, sim. Depois eu faço a limpeza. O paciente deve ser recebido por porta exclusiva, quando possível. Às vezes eu não consigo receber, mas é uma porta de entrada, o paciente vai para a sala o mais rápido possível. Eu vou preparar o paciente dentro de sala. Claro que quando eu receber esse paciente, eu já estou paramentado. Se eu tiver uma antessala de preparo para esse paciente, é melhor. Se eu não tiver, Leandro, eu não posso montar um centro cirúrgico de uma hora para outra. Então, quem não tem cão, caça com gato. Então, eu vou manter essa sala para isso. Então, eu vou preparar o paciente aqui, vou receber ele aqui dentro, vou manter a sala fechada. Aqui vai ser minha zona quente. Essa sala tem que ter um ar-condicionado que me garanta uma pressão neutra ou negativa. Tenho dúvidas? Então, desliga o ar-condicionado. Ah, mas tem que filtrar. Então, que ligue depois que o paciente vai estabilizado e que você garanta que os filtros são capazes de retirar as partículas virais. Mas no centro cirúrgico, normalmente, ele tem pressão neutra negativa. É muito difícil não ter. É norma. Portas fechadas durante o procedimento. Leandro, isso aqui não é Covid, tá? Isso aqui são boas práticas de enfermagem em centro cirúrgico. Não precisaria ter um... Não precisaria, porque, poxa, é transmissão de infecção. Sim. Portas de sala fechada, mas a gente sabe, Leandro, você vai abrir a porta, você precisa falar com alguém. Então, esse abre e fecha de porta, você está jogando o vírus para fora do corredor. Por isso que a sala tem que ser um pouco mais distanciada. E o circulante que está lá dentro tem que se planejar. Ah, eu vou fazer aqui dentro, é uma herniorrafia, porque a hernia encarcerou.
Quais são os materiais que eu vou utilizar? Qual é a sequência? Quem vai entrar? Para eu sair o menos possível daquela sala. Entrou, fechou, entrou, paramentou, recebeu o paciente, fechou. Vai sair dali quando o paciente estiver alta, porque a recuperação civil está lá dentro. Sinalizar quanto à precaução recomendada, contato aerosol, porque tem que estar todo mundo visível. Ah, mas eu sei que aquela sala ali é Covid, mas é bom você estar relembrando. Eu até tenho uma observação, né? Hoje a gente tem, tirando a Covid, a gente tem outras doenças, como tuberculose, H1N1 e outras doenças que esse procedimento de identificação de sala deveria ser padrão. É padrão, só que a gente, muitas vezes, você prepara a sala inteira e esquece de identificar na correria. Acontece. A gente esqueceu das doenças, pseudomonas, tem bactéria também. Tem outras coisas. As bactérias sumiram. Não se fala mais. Não se fala mais, elas não existem, né? Então também, se eu estou diante de uma bactéria multiresistente, eu vou usar precaução por contato. Se eu estou diante de um paciente com tuberculose, eu vou usar precaução por aerosol. Né? E tem que ter identificação. Tem que ter identificação. Então você está vendo que até você agora já está... É muito raro. Eu tenho muita vivência em centro cirúrgico. É muito difícil você ver a sala identificada ainda. Mas, enfim. Por isso que é importante esse momento, Leandro. Por isso que nós estamos aqui. Para recordar, relembrar alguns pontos. Não é verdade? É um choque. Né? É um choque. Por isso que eu falei para você que eu acho que o Covid, tudo na vida tem um lado positivo. Eu acho que o Covid, ele acendeu nossos alertas com algumas coisas. Ele resgatou fundamentos de enfermagem. Ele resgatou. Ele nos uniu em algumas coisas. Então é importantíssimo. Se não fosse a Covid, a gente não estaria tendo esse momento. Sim. Não estou dizendo que é uma coisa boa. Estou falando que dá uma desgraça, a gente está vendo o lado positivo. Porque se a gente também não vê o lado positivo, a gente vai entrar em depressão. É verdade. Tem que ter uma esperança. Né? Leandro, então, somente equipamentos, mobiliários, medicamentos necessários devem ser levados à sala de procedimentos para reduzir o número de itens que necessitarão ser limpos e descartados. Porque se eu tenho um material que eu não posso descartar, eu tenho que fazer a descontaminação dele. Rigorosa. Eu levei uma caixinha de medicamento para a sala. Se eu não usar, eu vou ter que limpar tudo aquilo ali. Ampola por ampola. Tempo e custo. Tempo e custo. Priorizar sempre o uso de equipamentos e materiais descartáveis, avental descartável, vai tudo pro lixo. A gente sabe da reciclagem, né? Então, centro cirúrgico a gente recicla material. Mas aqui na sala Covid não dá. Como é que você separar papel e plástico? Tá tudo contaminado. Tá? Vai tudo pro saco branco, saco de infectante. Tá? Aparelho de anestesia, né? Então tem o aparelho de anestesia aqui, monitores, aparelho de ultrassom. Aqui, as evidências pedem para você manter um plástico descartável para reduzir a contaminação. Porém, o que a gente vê na prática? Que a pessoa às vezes coloca o plástico lá e por estar com plástico não limpa. Então é preferível que você nem utilize o plástico desde que você limpe o equipamento. Você tem hoje substâncias, desinfetantes, que são compatíveis com as telas, com os monitores. Claro, sim, existem mesmo. Fora que tem também a questão do risco. A gente tem visto algumas precauções exageradas em que estão cobrindo literalmente o equipamento com plástico e acaba ocluindo as saídas de ventilação. E aí queima. E aí queima o equipamento. Exatamente. O risco é até maior do que a Covid e a máquina parar no meio de uma cirurgia. Mas enfim. Aí o paciente precisa do equipamento, tá queimado. Aí morreu, porque não conseguiu, exato, né? Exato. Então a limpeza é fundamental. É fundamental. A limpeza é fundamental. Aliás, não é porque eu sou enfermeiro, é porque eu sou enfermeiro sim, né? Porque não adianta como não falar. A Florence Nightingale, ela é considerada a mãe da enfermagem, a precursora, quem instituiu a enfermagem, né? E na época, na Guerra da Crimeia, isso todo enfermeiro sabe, né? Ela pegava os pacientes, ela pegava aquele lugar todo sujo, aquele paciente na guerra, sabe? O que ela fez? Olha a ideia que essa mulher teve. Ela pegava, ela limpava o ambiente. Então estava tudo sujo. E ela limpava, ela deixava o ambiente limpo. E aí ela reduziu a mortalidade. Então quando se fala de limpeza, é fundamental. Tudo gira em torno da limpeza. O ambiente limpo é um ambiente seguro. E isso não é Covid. Isso é Florence Nightingale. E a gente resgata um conceito dela. Aqui. Tá? Então,
eu tenho várias barreiras. Então, eu utilizo filtro de ar particulado de alta eficiência, que a gente chama de filtro EPA, que é o High Efficient Particulate Air. Aqui a gente vai ver ali daqui a pouquinho no ramo expiratório. E também vou utilizar o filtro barreira, o umidificador HME, no circuito, e o filtro EPA entre o circuito e o ramo expiratório, e o filtro HME entre o circuito e o capnógrafo. Certo. Tá? Então eu faço duas barreiras. Então são barreiras que se somam, são precauções que se somam. Você está percebendo? É um conjunto, desde a limpeza até os filtros barreiras, até a sua paramentação. Tá? E isso é importante na sala Covid, que o colaborador ele entenda tudo isso. Não utilizar adornos. Leandro, isso não é Covid. Isso norma. é NR32, 2005. É norma, sim. É norma. E a gente sabe que muitos centros cirúrgicos que o pessoal entra, vai com um brinco, vai com aliança, vai com relógio, leva o tablet, leva o celular. São vetores. São vetores. E aí eu falava assim, doutor, o celular, por gentileza, fora de sala, ou então guarde, tire. Por quê? Porque você pode levar isso para sua casa, você pode cair um vírus aí, eu brincava, né? No seu anel você levar para sua esposa e ela vai pegar. É verdade. Então, não utilizar adornos é fundamentos básicos. Então a gente tem que retomar essa sala Covid, não é para usar em lugar nenhum. Na sala Covid muito menos, centro cirúrgico, né? Você está em lugar estéril. E higienizar as mãos antes e após colocar os EPIs. E aí isso é uma coisa interessante que eu achei, que eu espero que fique depois da pandemia, a questão do álcool gel, higienizar as mãos. A gente sempre fazia campanha, sabe, Leandro? No hospital todo ano tinha campanha. Lava a mão, lava a mão, lava a mão. Hoje não dá campanha de nada. Todo mundo lava a mão o tempo inteiro. Isso é legal. Né? Você vai no shopping, álcool gel o tempo inteiro. Né? Eu tenho na bolsa. Você vai no shopping, você vê ali, né? Você precisa comprar alguma coisa no mercado. O álcool gel tá na bolsa. A gente não tinha essa prática antes. Então, higienização das mãos. De novo, a limpeza, né? Então, isso é importante, tanto antes quanto após retirar os EPIs. Não entrar na sala cirúrgica portando objetos pessoais de jeito nenhum, tá? Prontuário, papel, tudo para fora. Né? Hoje em dia, graças a Deus, com a tecnologia que a gente está vendo aqui, você tem prontuário eletrônico. Né? Então, né, você estava me mostrando aqui, antes de a gente começar a nossa palestra, aqui a nossa conversa, que o seu monitor da sala cirúrgica, ela manda o sinal para a UTI. Né? Então, você tem um monitor, o paciente está lá no outro operatório, você pega esse monitorzinho e leva lá para a UTI. Né? E você tem os sinais, ou seja, para que o papel? É paperless, né? Então isso é importante, a tecnologia ajudando a salvar vidas e ajudando a gente não se contaminar, né? Utilizar tratamentos de equipamento de proteção individual, touca, avental impermeável, óculos, né, de proteção, protetor facial, máscara N95, luvas com punhos longos, sapato fechado, impermeável, tudo isso que possa ser desinfectado, que possa ser desprezado. Então essa paramentação tem que ser impecável. A gente vai fazer um exercício daqui a pouquinho só com a máscara, tá? Só com a máscara. Mas a sua paramentação tem que ser impecável. Alguém tem que ver você se paramentar. Então, na sala Covid, tem sempre um circulante externo, que ele vai acompanhar a sua paramentação. E ele vai te ajudar. E o pior não é paramentar, é desparamentar, porque a desparamentação você está contaminado. Então, como você vai se paramentar sem contaminar? Então, é bom ter uma pessoa para olhar. Então, esse circulante está na sala Covid é obrigatório. Eu tenho um circulante externo para isso. Para poder ver. Eu reduzo na sala Covid a produção de aerosol, né? Então o cirurgião utiliza o eletrocautérico, o bisturi elétrico com parcimônia, com sistemas de filtração daquela fumaça cirúrgica. E a fumaça cirúrgica, Leandro, quem foi no congresso da SOBEC há 2 anos atrás, e já tinha uma mesa sobre fumaça cirúrgica que transmitia HPV, né? Em cirurgia de otorrino. Então a fumaça cirúrgica, ela já é um problema antigo, que agora na Covid ela retorna. Então você tem que usar o que? Sistemas de filtração. Né? Laparoscopia, né? No começo ninguém queria fazer cirurgia laparoscópica. Agora tem filtros, né? Sim. Que eu ponho lá no pneumoperitônio. Né? Isso é uma coisa que a Covid resgatou. Então eu vou utilizar isso daí. Então se eu tiver que fazer uma cirurgia laparoscópica, que eu utilize filtros. Né? É para você poder diminuir essa aerosolização dentro de sala. Porque vai aerosolizar, vai dar pressão positiva. Então você consegue compreender, Leandro, até esse ponto, a diferença entre uma sala cirúrgica convencional e uma Covid? Com certeza, é outro universo. Não é? Sim.
apenas a equipe mínima deve participar da cirurgia. Por que eu falo isso para você? Porque muitas vezes eu tenho aluno, tem estudante, residente, fornecedor, a moça, a representante da empresa. Sim. Né? Então, nessa cirurgia COVID, não. Vai estar a equipe mínima necessária, mais experiente, tanto o anestesiologista quanto o cirurgião. Reduzir aquilo ali é importante. Porque você não faz você não mantém o distanciamento social, você não reduz a aglomeração. Não é isso que a gente fala? A mesma coisa aqui. Então eu não posso lotar a sala cirúrgica de gente, tá? Durante a manipulação das vias aéreas, tanto na intubação quanto na extubação, a equipe que não está envolvida no procedimento fica fora de sala. Então isso é uma coisa, eu sempre brinco assim, existe uma lenda no centro cirúrgico, assim, o circulante primeiro vai auxiliar o cirurgião, ou anestesista, desculpa. Depois vai auxiliar o cirurgião. A gente sabe que não é assim que funciona. Quando a equipe cirúrgica entra, começa aquela pressão, abre material, vamos lá, vamos começar, para ter o giro de sala, que é perfeitamente normal, a gente entende, porque o centro cirúrgico tem que girar. Então, num paciente COVID, né, então, o que a gente faz? Né? Então, eu tenho um circulante e quando eu tenho a figura do técnico de enfermagem, que ele auxilia a anestesia, isso é perfeito, porque eu tenho um profissional de enfermagem ajudando o cirurgião e outro anestesista. Então aí dá para você imprimir mais velocidade na sua programação. Mas, quando eu não tenho, se eu tenho só um circulante, o que eu vou fazer? Vai o anestesiologista. Então ele vai estar paramentado, o circulante vai estar paramentado, ou auxiliar de enfermagem que ajuda a anestesia vai estar paramentado, tá? E depois que o paciente estiver entubado, com filtro, com tubo fixo, estabilizado, né? Porque ali você vai usar toda a paramentação. Aí você libera para a equipe cirúrgica entrar. Então, na sala COVID, isso é um ponto-chave. Eu não vai, porque normalmente, qual é a minha rotina normal numa sala convencional? 4 pessoas ali. Entra o anestesista, começa a entubar, se eu tenho um auxiliar de anestesia para ajudar, legal, porque imprime velocidade, o circulante abrindo material, então as equipes vão junto e começou e todo mundo vai ali. Na sala COVID eu não posso fazer isso. Porque a hora que o anestesista vai entubar o paciente é onde eu tenho risco de aerosolização. Ele vai colocar pressão positiva ali, vai... Não faz o barulhinho pro ar? Então, se eu tenho 6, 7 pessoas na sala, por que eu vou expor aquelas pessoas a essa contaminação desnecessária? Claro. Então, tenho o anestesista e o circulante ali. Acabou, aí entra a equipe cirúrgica. Aí ela abre o material, a instrumentadora abre o seu material, todos paramentados, tá? Então você tem isso daqui. Alguém fora, na área externa, para evitar que você tenha saída do circulante, para ele não ficar levando a contaminação para fora. A equipe só entra após o doente estar entubado e estabilizado, eu já falei. E a redução do eletrocautério, manter a aspiração contínua, sistema fechada, filtro para desinsuflar pneu peritônio também é extremamente importante. Tá? Então até aqui a gente viu quais são as diretrizes, quais são os cuidados que eu tenho e o que mudou na minha rotina. Isso aqui. Muito legal, muito bacana. Né? Paramentação. Então aqui eu tenho uma imagem da biblioteca virtual do COFEM, onde eu tenho um profissional que ela está usando aqui a Face Shield, a N95. Tá vendo que eu te falei que a touca dela tá por cima da N95 para você não se contaminar com as tiras, né? É muito comum a pessoa arrancar tudo, aí ela se contamina. Avental impermeável, luvas de procedimento. Então é esse cenário. Isso não era comum pra gente. Não, de forma Menino, trabalhar com isso aqui, hoje eu tô mais acostumado. Mas no começo é horrível, porque você se sente sufocado. Imagina. E o medo, você pode estar em Marte, né? Não toque em nada. Eu imagino. Tanto é que geram uma série de dúvidas. O pessoal da produção está falando aqui que está tendo uma série de perguntas no chat do YouTube. Eles estão com algumas perguntas que a gente pode responder daqui a pouco. O que você acha? Pode ser. Pode ser? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um breve intervalo para a gente poder pegar as perguntas que vocês estão falando no YouTube. Nesse intervalo vocês vão ver um vídeo onde a gente apresenta uma solução bem interessante para prevenção de infecções cruzadas no ambiente intraoperatório. A gente volta em um minutinho com a resposta das perguntas que vocês vão colocar no chat agora, tá bom? Olá! Hoje eu vou mostrar para vocês
o Atlan, da Dräger. É um novo equipamento de anestesia que eu quero conhecer melhor. À primeira vista, é uma máquina com tamanho otimizado. Não ocupa muito espaço em sala e, ao mesmo tempo, tem todo o espaço necessário para guardar os materiais para o anestesista. Com esse design, eu consigo movimentar e posicionar facilmente na sala, dependendo da cirurgia que vai ser feita. Isso ajuda muito na hora de montar a sala. Também é muito fácil de desmontar o bloco respiratório para limpeza e desinfecção. Aqui eu não preciso de nenhuma ferramenta. Olha como é simples, é tudo esterilizável e muito fácil de manusear. A mesa de trabalho e a tela integrada ao equipamento proporcionam uma limpeza mais rápida e efetiva, otimizando o tempo de sala entre as cirurgias. É bem prático no momento da conexão dos gases e do circuito ventilatório. Sobre os testes iniciais, é muito prático e autoexplicativo. Tudo autoguiado e automatizado. Olha só como é fácil a troca da cal soldada. E você pode fazer isso durante o procedimento, sem interromper a ventilação mecânica. Ele foi desenhado para ser escalável, ou seja, você pode instalar monitor multiparâmetros, monitor de bis, bombas de infusão, monitor de bloqueio neuromuscular e fica tudo organizado no mesmo espaço. E é muito mais fácil para a limpeza. Ele já vem com um fluxômetro de O2 integrado. Eu posso colocar um suporte adicional de O2 como um catéter ou máscara sem a necessidade de ligar na parede. Ajuda a diminuir aquela confusão de mangueiras. A fonte de O2 fica mais próxima do paciente. A tela é incrível. Ela foi projetada com material antirreflexivo. Por isso, não é necessário ficar reposicionando a tela para evitar a luz da sala. E isso é ótimo porque reduz o espaço consumido pelo aparelho e deixa mais espaço para acoplar o monitor multiparâmetro. Não fica aquela confusão de um monte de tela em cima de tela. Resumindo, o Atlan é um equipamento muito simples de manusear, seguro e prático do ponto de vista de prevenção à infecção cruzada. Eu recomendo e espero que vocês tenham gostado da análise. Espero que vocês tenham gostado. Bom, tem bastante pergunta a respeito do uso do filtro EPA. O Wagner vai explicar daqui a pouquinho como é que isso funciona. E a produção pediu para avisar que amanhã a gente vai vai comunicar a todos vocês sobre uma pesquisa de satisfação. Quem responder a pesquisa vai receber o certificado de todos os cursos que a gente deu essa semana, tá ok? Então, continuando, Wagner. Então vamos lá, a gente falou um pouquinho, a gente vai falar do filtro EPA, daqui a pouco a gente vai mostrar ali no circuito de anestesia, acho que fica mais fácil para entender. Filtro EPA, filtro barreira, tá? Então aqui é um estudo que foi publicado, foi na revista Influenza Other Respiratories, esse ano, 2020, que falou somente sobre isso, ó, sobre a questão do uso de máscara cirúrgica versus 95 na prevenção de Covid em trabalhador de saúde, né? E o que ele mostrou? Então o que você tem, né, ele fez um estudo aqui, foi uma revisão sistemática. Então ele pegou várias evidências, é claro que como não tem muita coisa, porque o Covid está recente, então teve as suas limitações, mas quando você lê, você vê que a máscara N95 e a máscara cirúrgica, então a N95, a PFF2 e a máscara cirúrgica, elas te protegem contra a transmissão por gotículas respiratória. Porém, na hora que eu vou aerossolizar, então na hora da intubação, eu não posso estar com essa máscara. Eu tenho que estar com a máscara N95 ou a PFF2. Eu tenho que estar lá me protegendo. Claro que com a minha paramentação completa. Mas a máscara é importante. Então olha que coisa interessante. Porque muita gente tinha medo, usava uma máscara por cima da outra. Não precisa. Se eu vai entubar N95, estou na recuperação anestésica, máscara cirúrgica. Estou monitorizando meu paciente cirúrgico. Agora você vai entubar aqui. Terminou a intubação, mas é uma cirurgia laparoscópica. Então eu vou manter 95 o tempo inteiro. Tem o risco da aerosolização. Vou fazer uma RCP num paciente. Vou comprimir o tórax? Vou. Vai ter pressão positiva no tórax? Vai. Qual que eu vou usar? A cirúrgica ou a N95? A N95. Porque eu vou aerosolizar. Então aqui ele fala que a prevenção, risco para aerosol é N95. Então muita gente ainda confunde, Leandro. E a máscara de pano?
essa é para casa, Sim, né? sim. Então, assim, não adianta a população vai correr atrás da máscara cirúrgica, não vai ter pra gente. Então, na sua casa, máscara de pano, né? Então, vou trabalhar, máscara de pano. Chega no hospital, máscara cirúrgica. Vou na sala Covid, N95. Vou entubar, N95. Tô circulando uma cirurgia laparoscópica, N95. Tá? Ó, aqui, ó, é como você coloca a máscara N95, tá? Então, você vai segurar a máscara, né, aqui, acoplar ela, tá? Vou estar com a mão limpa, higienizada, vou colocar a máscara sobre a boca e o meu nariz, vou passar as tiras por cima e por baixo da minha orelha, vou moldar a narigueira e vou respirar normalmente, vou ver se não tem vazamento na máscara. Tirei, vou me desparamentar, vou higienizar minhas mãos e vou puxar pelas tiras. Eu não coloco mais a mão na frente da máscara. No corpo da máscara. Não posso, vou contaminar. Uhum. Se a máscara estiver íntegra, vou colocar numa embalagem de papel, né, porque o plástico ele pode umedecer, e vou guardar para usar, né, mais para frente. Porque assim, tempo de máscara é complicado, Leandro. Então você vê, 28 dias, a máscara não aguenta tudo isso. Uma semana, mas se sujou de sangue, se eu falei, se umidificou, tem que trocar. Claro. Então tem que analisar ponto a ponto. Não dá para colocar uma regra, assim, vamos seguir. Tem que ter o bom senso, o criterioso. E é importante o CCH do hospital estar sempre junto com os funcionários. Com certeza. Tá? Vamos ver um pouquinho aqui. Leandro, aqui é um sistema de sistemas fechados, que são várias barreiras. Então aqui eu peguei um sistema de um ambu, tá? Olha que interessante, aqui eu tenho um capnógrafo, já tenho um filtro barreira. Aqui eu tenho um circuito, uma traqueinha e ó, eu não tenho aquela sonda aberta, eu tenho uma sonda traquequé, sistema fechado. Eu evito ventilar. Eu vou ventilar se eu tiver uma extrema necessidade. Toda vez que eu ventilo, eu mando pressão positiva. Exatamente. Tubo endotraqueal. Olha meu tubo. Então aqui eu tenho um fio guia, uma sonda aqui, uma sonda 7, uma seringa de 20, uma agulha. Outra barreira que a gente pode fazer, não vai esterilizar na hora da intubação, pego a agulha, tiro o êmbolo da seringa de 20, furo o êmbolo com a agulha, né, tá tudo estéreo, passo o fio guia e olha lá. Você passou o fio guia por no dentro êmbolo da seringa. Isso, de 20. Isso foram, enfermeiros de emergência que fizeram isso. Legal, né? Muito bom. Não diminui a esterilização? Diminui, claro, porque eu saio, é uma barreira a mais. Outra, fora dos filtros. Então, ó, filtro, paramentação, esse dispositivo de sistema fechado. E olha aqui, ó. Na área da indução, a gente vai ter os filtros. Vamos ver os filtros? Vamos. Podemos ver os filtros? Mostra pra gente como que funciona. Então ali, ó. Vem cá comigo. Então aqui eu tenho um aparelho de anestesia, tá? Então veja, aqui ó, eu tenho, primeiro aqui ó, então aqui tá o paciente. Então veja que eu tenho um primeiro filtro, que é o filtro HME, que é o filtro barreira, o filtro modificador para o paciente. Então veja que esse filtro, ele me dá 99,99% de proteção que ele vai filtrar aqui as partículas, correto? Então primeiro ponto. Então, o ar vem do paciente, né? Vem da rede, desculpa, né? Então aqui tem a rede de oxigênio, ar comprimido, né? Passou lá pelo vaporizador, vem pelo ramo inspiratório. Passou pelo filtro, o paciente inspirou aquele ar com halogenado, expirou, passou no filtro barreira. Vejam que a minha linha de amostragem, quando eu ligo o meu capnógrafo, está aqui, ó, atrás do filtro. Próxima do filtro, não na peça Y. Exatamente, próxima do filtro, porque se eu colocar aqui eu vou contaminar. E você viu que aí que eu usei, além disso, o material de intubação todo fechado. E estou paramentado. Então, você viu que são várias barreiras? Aqui, ó, no ramo expiratório, então o ar do paciente vai para a máquina. Eu tenho um filtro EPA, que vai filtrar 99,999, são uns 4 tem mais 9 aí. E um monte de 9. Segunda barreira. Poxa, acabou o procedimento. Então, só retirar os filtros, mandar o circuito para esterilização? Não. Por quê? Nós somos precavidos. Vai que esses 4 filtros, 99,99, mais o 99, vai que tenha um lá que passou. Ele vai para cá, não vai para o canister para calçodada? Então, quando acaba o procedimento anestésico cirúrgico, o circulante ou auxiliar de enfermagem de anestesia vai retirar o canister, vai retirar a calçadada e vai limpar isso aqui muito bem. Vai usar o desinfetante preconizado para a instituição. Perfeito. E vai limpar tudo aqui, o aparelho inteirinho. Vai trocar o circuito, vai jogar os filtros no lixo infectante. Então você viu que eu tenho várias barreiras, Leandro. Várias barreiras para evitar. Uma precaução em cima da outra. Muito exatamente. Bom.
A gente vai se somando, né? Muito legal mesmo. A intubação, Leandro, de preferência o anestesiologista vai fazer intubação em sequência rápida, para evitar ventilar o paciente, tá? E a pinça de apreensão. Então, além disso, Leandro, eu disponibilizo pinça de apreensão, olha aqui. Então, você vê que além do filtro, além de estar com a seringa de 20, com o êmbolo, com os filtros, olha lá, ele intubou, na hora que ele intubou, tirou o fio guia, antes de sair o fio guia, clampeou. E aí conectou no filtro, no HME. Então, são várias barreiras que na sala Covid eu utilizo. Muito bem pensado. Não é? Leandro, aí você fala assim pra mim, mas o paciente é uma anestesia. Regional, COVID. Enfim. Não vou usar filtro. Vou usar uma máscara cirúrgica. Esse daqui foi vinculado pela Sobec. Tá? Acho que foi publicado. Foram imagens que vieram na internet em grupos de WhatsApp. Porque o que acontece? Anestesia, então, o que eles colocaram? Então, seu paciente máscara cirúrgica. Porque é precaução por respiratória. Não tem pressão positiva na via aérea, então uma anestesia, botou o catéter nasal, botou a máscara cirúrgica em cima e utilizou o eletrocautério. Quando a gente utiliza o eletrocautério, o paciente não pode ter nada metálico. Né? A gente não deixa o paciente com adornos. A gente tira tudo porque a energia vai passar ali, vai esquentar, forma resistência. O paciente não pode estar com a mão encostada no ferro da mesa cirúrgica. É uma saída para a corrente. É óbvio. O que aconteceu? A saída da corrente foi aqui, ó. Queimou o paciente. Nossa. Então, quando você for utilizar a máscara cirúrgica num paciente que você vai usar o bisturi elétrico, toma cuidado. Ou você tira essa parte metálica, ou usa uma que não tem a parte metálica, ou não usa. Porque existe o risco. Mas foi uma cirurgia, acho que eu não sei qual foi, mas assim, ó, essa imagem diz mais do que 1000 palavras. Olha lá o catetezinho nasal. Fritou o catéter. Melhor que você tire, então. Se eu tenho essa máscara no paciente, então é melhor que eu fique com a máscara, que eu me paramente, que eu feche a sala, né? E que eu mantenha o paciente ali. Isso aqui foi uma hack, né? Normalmente na hack a gente não usa os filtros. Com certeza. Exatamente. Então esse é um risco que é importante a gente estar lembrando. A desmontagem, então, como eu te falei, a limpeza de calçodada, a limpeza terminal minuciosa, utilizar aí, muitos CCH utilizam quaternário de amônio, hipoclorito de sódio, utilize o que a sua instituição preconiza e preveja 1 hora entre um procedimento e outro, né? Para que você consiga fazer toda a limpeza, a desinfecção com calma. Porque muita gente fala, vai terminal, vamos, ó o próximo paciente. Rotatividade de sala. Gira a sala. Então, calma lá. Não é que a gente não faça nas outras salas, Leandro. A gente é criterioso. Só que aqui, ó, eu tenho que ser criterioso ao cubo. A 7ª potência. Porque eu posso levar esse novo vírus para outras pessoas. Contaminar o próximo, né? Tá? Aqui é um exemplo, ó, de como a sala cirúrgica é contaminada, Leandro. Olha aqui, ó. Então é contaminação de teclado, da mesa, as mãozinhas aqui. Então tem que lembrar que a sala cirúrgica, então, por que eu falo isso? Porque muitas vezes o pessoal tira a luva e coloca a mão na superfície, a superfície está contaminada, vai no seu rosto, você se contaminou. Então tem que tomar cuidado, higienização das mãos, né? Evitar ficar levando a mão no rosto e fazer a limpeza de tudo. Leandro, o profissional da higienização, né? A gente brinca, a tia da limpeza, aquela pessoa ali, ela é fundamental, Leandro. É fundamental. Não adianta fazer tudo isso e a limpeza não tiver uma supervisão. Não dá. Sim. Não dá. Tá? Isso aqui é crítico. Tá? E aqui, para lembrar que é o estudo da Organização Mundial de Saúde, que fala, né, que inclusive quem passou isso foi uma colega minha, Juliana, que ela mostrou esse estudo, eu fiquei impressionado. Porque ela fala que o coronavírus, ele permanece até 1 dia na roupa, 2 dias no vidro, 4 dias no aço inoxidável. Nossa. 4 dias. Ele permanece viável, Leandro. 4 dias. 7 dias na máscara. Por isso que eu jogo a máscara cirúrgica fora, quando eu acabo de usar. Aí 95, como é que eu vou reaproveitar? Com todo o cuidado que eu te falei, você viu? Tira, já coloca numa embalagem de papel de preferência, né? Então por isso que a limpeza tem que ser rigorosa. Então lembra disso, na roupa 1 dia, tecido, 2 dias no vidro, aço inoxidável que a gente mais tem, plástico então a limpeza tem que ser rigorosa, tá? Quem tá falando não sou eu, é a Organização Mundial de Saúde, um estudo publicado nesse ano em maio. Muito bom. E aqui só para falar um pouquinho da PCR, que pode acontecer, então se eu tiver que utilizar ambus, e aqui é um estudo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? Eu vou utilizar filtro barreira, né? E aqui no Brasil a gente tem os núcleos de suporte avançado de vida em cardiologia, núcleos em Cor, Samaritano,
Sírio, um monte de lugar que tem. Então, todos eles já estão também implementando isso. Isso é muito legal, né? Informação sendo disseminada. Então, olha lá. Vou passar um supraglótico, vou passar uma máscara laríngea, ó, eu tenho a máscara laríngea, olha como é que tá envolto aqui para evitar a aerosolização. Ó o sistema fechado aqui da máscara laríngea, né? Alguns, ó com máscara, ó o filtro barreira, tá? Ali, evitando que a aerosolização aconteça. Ó, outra imagem por outro ângulo, tá? Esse é um estudo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, achei muito fantástico. Então, de parabéns. E aqui é o protocolo de atendimento da American Heart, né? Que também saiu o protocolo atualizado, exatamente isso, ó. Antes de eu atender o paciente, fazer meu protocolo lindo de PCR, de suporte avançado de vida, olha lá, eu tô paramentado. Eu paramento, ó, paramentação por aerosol e limito o número de pessoas. Antes de atender, a segurança do socorrista em primeiro lugar. Tô no centro cirúrgico, PCR em sala, me paramento, vou atender filtro barreira. Muito a minha legal. segurança em primeiro lugar. Muito bom. Eu estou deixando as referências, né, como tem bastante enfermeiros, médicos, né? Então, deixando um pouquinho projetado, caso vocês queiram fazer prints, né? Para ler as recomendações, vale muito a pena, tanto da Visa, quanto da SOBEC, quanto da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Os colegas da China publicaram, tá? Relatos. Então, esses foram os estudos que embasaram essa aula. Muito e mais bom. uma vez eu quero agradecer a você e eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho. Não, contribuiu demais. Deixa eu pegar aqui agora. Pega umas pessoal... perguntas aí, se eu souber. Não sabemos tudo, né? Não, vamos lá, tenho certeza que são boas. Vamos lá. Ai. A Maria Fernanda Vidal, ela perguntou o seguinte: como é o fluxo de comunicação da unidade que o paciente se encontra no pré-operatório com o centro cirúrgico durante a pandemia? Implantado algum cuidado específico antes de encaminhamento? Sim. Então, assim, se eu estou na unidade de internação e eu tenho um paciente com coronavírus, então, por esse paciente, normalmente ele está num quarto de isolamento. Então, a comunicação do pré-operatório, da unidade de internação com o centro cirúrgico é fundamental. Imagina. Então, essa enfermeira, se for uma cirurgia eletiva, ela vai me avisar com antecedência, no dia anterior, pelo menos. Tá? Então ela fala, olha, eu tenho um paciente que deu positivo no RT-PCR ou a sorologia e ele é coronavírus, tá com Covid. Já reserva a sala para ele. Entendi. Sala Covid, já monto... Um dia de antecedência é o exato, é o tudo ideal. bem. Esse paciente não vai ficar na recepção do centro cirúrgico, tá? Então vai ser feita a visita pré-operatória, de enfermagem, anestesiologia, o profissional vai estar paramentado, vai receber, a gente vai ter toda a orientação que ela vai fazer normalmente, né? Então o paciente vai descer para o centro cirúrgico com a máscara já. Então ela vai se paramentar, colocar o avental dela, colocar a máscara cirúrgica, até porque ela não precisa usar N95, então ela não vai estar aerosolizando. Então ela vai encaminhar o paciente para o centro cirúrgico. O prontuário, se não for um prontuário eletrônico, se tiver um prontuário de papel, já dentro de uma embalagem plástica, armazenado direitinho, paciente desce. Leandro, elevador privativo. Então assim, a instituição que atende paciente com Covid tem que ter um elevador dedicado. Eu não posso colocar o paciente em um elevador comum dos outros. Sim. Ou se eu não tiver um elevador Covid, eu tenho que descer o paciente e mandar terminar no elevador. Porque já pensou você, acabei de passar o Covid lá, você vai lá e aperta o seu dedinho lá no andar. Não dá. Aí complica. Então ela vai para o paciente, né, coloca a máscara cirúrgica no paciente, desce, e aí eu no centro cirúrgico o que eu vou fazer? Eu não vou deixar na recepção, não. Eu vou fazer a admissão toda dentro de sala. Ele entra pra sala. Ele vai direto. Entra na sala, fechei as portas, eu já tô paramentado. Porque sou eu que vou receber, eu tô paramentado. Então, quando o paciente vier pra mim, eu já tô ali esperando ele levar. O problema é a urgência, né? Na urgência é mais difícil. Então, na urgência, você tem que se paramentar e o paciente também vai pra dentro de sala. Tem que ter a sala pronta já disponível. Mas isso que é importante do pré-operatório. Aliás, o pré-operatório é de extrema importância pra gente, porque se você se organiza no pré-operatório, o intraoperatório vai liso, na maioria dos casos, tá? Então, se ela sabe, ela faz isso, avisa o centro cirúrgico, pra gente preparar a sala, pra gente se paramentar, o paciente dela desce com máscara, com precaução respiratória, elevador exclusivo, a admissão dele é feita dentro de sala, tá? E equipe reduzida. Muito, muito bom. Tem mais uma pergunta aqui da Alessandra, para EDA, de ambulatórios, mesmo não tendo pacientes positivos de Covid, que saibamos, a paramentação deve ser a mesma? Se você não sabe se o paciente tem coronavírus, sim. Precaução. Precaução. Né? Sim. Precaução padrão é para todos. Se eu for fazendo endoscopia,
né? Se eu manipulo via aérea, se eu manipulo o paciente lá e eu não tenho resultado de Covid, sim. Tem que ter. Tem né? que ter. Não, muito legal. Bacana. Bom, tem mais algumas perguntas aqui, mas a gente está estourando um pouquinho o tempo. Bom, a gente vai então... O pessoal acabou de passar aqui o ganhador do kit da Dräger, foi o Paulo César Sinfrônio. Poxa, parabéns, Paulo, pelo kit. Então, em breve nossa equipe vai entrar em contato com você para poder fazer o envio, tá bom? Para você. Queria agradecer a todos. Wagner, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Eu que agradeço a vocês, a equipe que está aqui no backstage, gente. A equipe que está aqui atrás, fantástica. Agradeço a vocês aí pela paciência, por nos orientar, porque a gente não está acostumado, né? Legal. E agradeço a Dräger, agradeço a Sobec, agradeço a todos que são parceiros, né? Nessa divulgação do conhecimento, né? Porque nesse momento a gente tem que unir forças, né? Obrigado a todos que estão assistindo. Com obrigado certeza. a todos vocês aí. Bom, então, muito obrigado a vocês também por terem participado. Ainda vai ficar com vocês os contatos da gente. Se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato. Podem. E a gente fica por aqui, gente. Boa noite para vocês. Boa noite. Obrigado. Tchau.